Jornal Futuro está de volta com as notícias do mundo levantadas ao longo da semana pela agência internacional France Presse. Já de olho na África e na América Latina, o Jornal Futuro agora chama a atenção, entre outras notícias, para a epidemia de febre ebola, que já ameaça outros países vizinhos à Guiné, onde surgiram os primeiros casos. Vamos ver. O vice-diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Keiichi Fukuda, disse que a propagação da epidemia é preocupante. Os esforços das autoridades de saúde são no sentido de evitar que a doença se espalhe ainda mais. Os primeiros casos começaram no sul da Guiné, depois de ocorrerem registros da doença na capital Conakry e na Libéria, país vizinho. Segundo os últimos dados da OMS, há 157 casos suspeitos na Guiné. A doença já fez 101 vítimas no país. Na Libéria, há 21 casos, com 10 mortos. Há suspeita de pessoas contaminadas também em Serra Leoa e no Mali. O vírus ebola foi identificado pela primeira vez nos anos de 1970, no que hoje é a República Democrática do Congo. As epidemias mais violentas geraram taxas de mortalidade na ordem de 90% e não há vacinas ou tratamento. A maior epidemia até agora aconteceu no ano 2000, em Uganda, com 425 casos, a metade dos quais resultou em morte. A febre do ebola causa hemorragias, vômito e diarreia. O vírus é transmitido por contato direto com o sangue ou com tecidos de indivíduos infectados, tanto humanos quanto animais, vivos ou mortos. As autoridades do Egito se posicionaram contra a cobertura da rede de televisão durante a repressão do governo aos apoiadores do presidente Mohamed Morsi, destituído no ano passado. A corte analisou nesta quinta-feira as acusações de que os jornalistas teriam deturpado os episódios em suas transmissões. Imagens e fotos foram analisadas no tribunal. Não sei o porquê de mais um adiamento e por que eles não são liberados, já que oferecemos garantias de que eles não vão deixar o país. Eles não provocam nenhum perigo estando fora da prisão. Os jornalistas estão na prisão há mais de 100 dias, apesar do apelo internacional para que sejam libertados. A Anistia Internacional disse que eles são prisioneiros de consciência e pediu para que o grupo seja solto imediatamente. A organização afirmou que as autoridades egípcias estão perseguindo jornalistas por vingança por meramente terem feito seu trabalho. Deste lugar partiram as frotas carregadas de riquezas do então Novo Mundo para a Espanha durante o período colonial. Depois de 5 séculos, o Porto de Havana quer se dedicar ao turismo. Este antigo armazém de tabaco foi transformado em cervejaria. Agora, turistas e cubanos podem desfrutar de uma bebida de marca austríaca produzida em Cuba. Com esta opção de cerveja, que não é produzida em garrafa nem em lata, é fantástico. Muito bom saber que é feita aqui. A cerveja é vendida por $2 o copo, um valor alto para os salários do país. Mesmo assim, o bar fica cheio desde que inaugurou. A cervejaria já ficou pequena, estamos vendendo mais do que podemos produzir. O transporte de carga vai ser transferido para o Porto de Mariel, o maior projeto de infraestrutura da história cubana. No antigo porto só vão atracar iates e cruzeiros. Para receber os turistas está prevista a criação de novos passeios, mirantes e outras atrações que irão mudar a face do local. E das notícias internacionais, a gente segue para as dicas culturais. Toda sexta-feira a gente vai até a redação do site Catraca Livre em São Paulo, saber qual a programação cultural gratuita ou de baixo custo que acontece nos fins de semana em cidade sede da Copa 2014. E hoje quem traz as dicas é a jornalista Cauíra Grilo. Tudo bem, Cauíra? Tá me ouvindo bem por aí? O que você tem de bom aí, Catraca Livre, para esse fim de semana? Acho que a gente está com um probleminha de áudio com a Cauíra. Você está me ouvindo, Cauíra? Está conseguindo me ouvir? Acho que a gente vai ter que deixar essas dicas para a semana que vem. Se você quiser saber o que vai acontecer em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, você acessa aí o site catracalivre.com.br ou futura.org.br. Assim a gente encerra o Jornal Futura de hoje. Participaram dessa edição as equipes de jornalismo do Rio de Janeiro, da Univale de Itajaí, Santa Catarina e da TV Unital de Taubaté, interior de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção ao longo de toda a semana. A gente se vê depois do fim de semana, na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Até lá! Well